Oi, amigas, tudo bem? Eu tô aqui pra ser aquela sua influenciadora, não no sentido consumista da coisa, mas de te influenciar a fazer algo por você. Por que que você ainda não foi fazer essa viagem solo? Se um dos motivos for medo, receio, preços, o que eu vou fazer lá sozinha, eu tô aqui simplesmente pra contar a minha experiência e te mostrar que, cara, não. Compra agora essa passagem, minha irmã, agora! Eu sou Cecília, eu fiz uma viagem há um ano atrás e até hoje minhas amigas, seguidoras perguntam: Ceci, conta, parece ser tão legal. Sei o que você lá, eu nunca faria isso na minha vida, você foi doida, conta um pouquinho como que foi. E até hoje eu não contei, então eu tô agora pra contar como que foi e depois falar as coisas que eu faria de novo e o que eu não faria jamais da minha experiência. Bora lá? Bom, primeiro eu vou contar um pouco de como que foi o meu roteiro e depois eu conto as informações, detalhes e conselhos pra vocês. Tudo começou o ano passado, quando eu tava tentando decidir alguma coisa pra fazer nas minhas férias. Eu tinha guardado dinheiro fazia muito tempo, tipo, eu tinha uns 15 mil guardado, só fazer o Pix e pronto. Mas eu não tinha roteiro, eu não tinha local, assim, e tem uma coisa, meu namorado, ele tinha acabado de ser efetivado. E quando você é efetivado na empresa que eu trabalho, ele também trabalha lá, você tem que ficar um ano sem férias. E eu fiquei, nossa, tipo, vou esperar, mas eu queria tanto fazer uma coisa legal, sabe? E eu acho que todo momento da minha vida tava indo pra uma coisa que eu queria me testar. Eu tava saindo de uma república, indo morar sozinha. Eu tô num relacionamento hoje há 4 anos e eu tava muito naquela pira, tipo, cara, será que eu ainda consigo fazer coisa sozinha? Na minha cabeça parecia muito difícil fazer coisas triviais mesmo, sabe? Ir pra um rolê sozinha. E aí eu comecei a me testar. E nessa mesma época, o meu namorado, inclusive, ele achou um cara que ele conseguia fazer as passagens ficar mais baratas. Como? Sei, gente. Meio que um negócio com milhas. E ele era, tipo, recomendação do trabalho. Então, tipo, eu falei, cara, eu vou confiar nesse moço. Vou confiar. E ele realmente conseguiu a minha passagem, tipo, uns R$ 500 mais barato. E foi o pulo do gato pra mim. Eu falei, tá, eu vou. Eu falei certinho com meu namorado. Falei, amor, será que funciona mesmo? Tipo, eu, eu sozinha na Europa. E assim, os meus receios, até pra falar pra vocês um pouco, eles não eram muito ligados à barreira linguística, porque eu tenho inglês fluente, eu tenho um pouco dessa questão mais extrovertida, então eu sabia que eu ia me dar bem. O meu medo mesmo era a questão de segurança, e eu comecei a ficar com muitos receios, sabe? De, nossa, muita coisa pode acontecer. Tipo, eu vou estar sozinha lá. E eu só tentei não me apegar a isso, porque realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Ter ido foi uma das experiências mais incríveis do mundo. O meu roteiro foi Lisboa, Barcelona e Lagos. Eu queria ficar um pouco mais ali do lado da península, porque eu ainda tenho vontade de conhecer toda a Europa com meu namorado e eu também não queria fazer algo muito, sabe, porque ia ser minha primeira viagem sozinha, então eu pensei, vou ir para algum lugar mais familiar, né? Que tiver qualquer problema eu consigo. Baixada de Portugal, eu, Cecília Vieira, esse sobrenome, Vieira. Mas eu acho que foi bom eu ter feito esse roteiro mais centrado ali, porque eu consegui aproveitar muita coisa. E a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei foi que eu tinha uma informação que era muito importante para não dar ruim, que era o fato de que eu ia ficar com as minhas amigas em Barcelona, então eu não tinha um hotel. E assim que eu cheguei para conversar com as pessoas, os policiais ali, né, eu mostrei todos os hotéis que eu ia, e eles falaram: "E Barcelona, para onde você vai?" Aí eu vou com as minhas amigas, tipo, eu não tenho o endereço aqui, mas eu vou com as minhas amigas. E eles ficaram: Que amigas? Você pode provar que essas amigas existem? muito real, gente, tem que ter tudo comprovado, porque tem pessoas que vão e não voltam mais, e tráfico humano, tipo, tudo isso precisa estar muito claro. E era a minha primeira viagem solo, então os policiais ficaram meio: pra onde você tá indo? Mas deu tudo certo no final. A primeira dica, se for pra lá pra vocês, é: independente se vocês vão ficar na casa de alguém e tudo mais, tenha tudo comprovado. E eu tinha uma pasta com tudo. Era só isso que faltou. E foi uma coisa que realmente, tipo, pegou um pouquinho. Mas beleza, eu cheguei em Portugal, desci ali no aeroporto de Humberto, sei lá o que, Porto, peguei os tickets e fui em direção ao hostel. Primeiro ponto, eu fiquei em hostel nessas duas cidades que eu fiquei, em Boa e em Lagos, e os dois foram perfeito. E ficar sozinha é um receio pra você? Eu já vou te contar. Não tenha. Eu cheguei no hostel e até na hora ali de ficar no balcão fazendo o seu check-in, eu já encontrei uma guria, a gente já começou a se entrosar. E aí depois eu descobri que ela também tava no meu quarto.
Então, no primeiro dia, eu já saí pra jantar com 2 pessoas, a Sara e a Catarina. E a gente dividiu sangria, a gente ouviu música junto, a gente ficou, tipo, lá no cais, vendo o mar. Gente, é uma coisa assim, pensa que todo mundo que tá indo sozinho gosta desse tipo de conexão. Então todo mundo tá sedento por te conhecer, sedento para saber das suas experiências, da sua vivência. Então você se sente bem quisto, porque é realmente isso, quando você tá indo fazer uma viagem solo, pressupõe-se que você quer aprender. Então foi bem legal nesse primeiro dia, fiz amizade com elas. E aí eu já preparei para tipo, contar um pouco do meu roteiro. E eu descobri que a Sara, que estava comigo, ela também queria fazer umas coisas parecidas. E a gente até aproveitou de marcar de ir para Sintra no dia seguinte, dividir o Uber. Quando a gente foi, tava tendo uma greve. E aí, basicamente, os trens não estavam funcionando. E aí foi muito bom também rachar o Uber, porque, tipo assim, era 30 euros, se eu não me engano. E é caro, né? Porque a passagem de trem era tipo 2, 3 euros, enfim, não lembro. E aí foi muito bom. Esse segundo dia eu também fui pra Sintra, fiquei o dia todo lá com a Sara. A gente se separou em um dado momento porque ela queria ver uma coisa, eu queria ver outra. Só que na íntegra a gente ficou a maior parte do tempo juntas. E aí, voltando pra Lisboa, eu lembro que a gente até tomou uma caipirinha ali perto do nosso hostel. E ela gostou bastante. A vida me levar. Oh my! E eu já tava meio tipo, sei lá, já era o segundo dia, eu tinha dormido bem, eu queria viver. E a Sara tava indo embora. Vocês acham que isso era um problema? Quando eu cheguei no hostel, eu descobri, achei outra pessoa, a Chantel. E eu não lembro como exatamente a gente começou a conversar, porque ela não tava no meu quarto. Eu lembro que foi alguma coisa, tipo, eu ajudei ela com alguma coisinha assim. E basicamente a gente se deu muito bem. E a gente falou, bora pro pub crawl? Let's que bora. E aí a Chantel era do Canadá, a gente trocou de novo mais informações, que é sempre legal, né? Tipo, saber um pouco da pessoa que tá falando com você. E aí nós fomos juntas pro pub crawl. Cara, foi muito legal. Toca muita música do Brasil lá, e aí você já sabe, quando toca essas músicas, todo mundo fica tipo, vai brasileira! Uau, Brasil! E, gente, esse dia foi muito louco, porque assim, eu basicamente precisava voltar pro meu hostel, porque eu tinha que dormir um pouquinho, e no dia seguinte, 8 da manhã, eu tinha um voo para Barcelona. Eu peguei minhas coisinhas, minha bolsinha, e fui andando pelo Cais do Sodré, pra quem conhece, é um lugar ali que fica perto do mar, e tem umas faixas pra patinete, pra pessoa correr. Só que pensa que era de madrugada. E mesmo numa situação, assim, atípica e realmente mais perigosa, eu consegui chegar super bem em casa, então, mais um spin-off. Tipo, mesmo quando você precisa se virar, se você tiver o passo LGBTQIA+, você consegue. E foi o que eu fiz. Bom, aconteceu isso então, eu peguei o voo cedinho pra ir pra Barcelona, e lá em Barcelona eu ia ficar com minhas amigas do trabalho. Bem diferente, eu vou contar pra vocês um pouco como que é essa discrepância sobre ficar em hostel e ficar em hotel. Em hostel tudo é mais agitado, porque pensa que tem um calendário, um cronograma pra fazer várias ativações, várias coisas com as pessoas que estão lá, então é uma coisa mais dinâmica. E a Luísa acabou, gente, vamos ter que lidar com essa nova iluminação. Tem uma coisa que viajar sozinha te dá, e que você pensa nisso como benefício só quando tá acontecendo ou quando passou, que é a liberdade de estar sozinha. Quando você é sozinha, você decide se você quer ir pra X, pra Y, se você tá cansada, se você não tá, se você gosta daquilo, se você não gosta, se você quer ir pra alguma atração mais cara, ou se não faz tanto sentido pra você. Quando você tá em grupo, claro que você pode negar, né, abrir sua boca e falar, gente, não quero, mas tem uma questão até de organização que é mais complicada, então vocês precisam necessariamente entrar no consenso pra algum restaurante, pra alguma coisa. E isso foi a maior diferença que eu percebi entre a parte que eu fiquei sozinha e a parte que eu encontrei minhas amigas. Você precisa estar em sintonia. E, felizmente, isso aconteceu. A gente fez várias coisas legais. A gente foi pra Sagrada Família, a gente foi ver algumas... Gandhi. Eu não lembro mais o nome. Teve um dia que a gente tava bebendo vinho perto da praia, e aí a gente encontrou meio que um luau de russos, e a gente ficou lá com eles, tipo... Eles tocando música, minha amiga tocando música pra eles e eles dando bebidas pra gente. Assim, não recomendo também aceitar, mas como eu tava com as minhas amigas, nada mais justo. Também a questão de dividir coisas é muito boa, né? Eu percebi que as porções lá são muito bem servidas, então a gente pedia, tipo, uma paella pra uma pessoa e dava pras 3. Então, tipo, teve coisas que foram muito bacanas. Mas o principal diferencial é isso, você, quando tá sozinha, você
monta, se vira, faz o que você quiser, e quando você tá com outras pessoas, tem essa questão que é natural. Mas Barcelona foi muito gostoso. Eu não tirei tantas fotos e vídeos, acho que justamente por estar acompanhada, né? Mas foi, assim, simplesmente incrível. Eu vou voltar pra lá esse ano e eu quero, tipo, mostrar tudo pro meu namorado. Vai ser muito bom. Aí, Barcelona terminou. Eu voltei para Lisboa, porque agora eu ia descer pra Lagos. E por que eu fiz esse vai e vem, gente? Uma coisa legal que eu fiz foi deixar a minha mala maior em Lisboa, num aplicativo que chama Nanny Bag, e eu consegui viajar pra Barcelona com aqueles tickets mais baratos, sabe? Aqueles voos low cost. E foi super tranquilo, porque quando eu voltei para Lisboa, eu só peguei a minha malinha. A rodoviária para Lagos era do lado, então foi muito bom. E aí eu desci para Lagos. E aí, gente, eu vou contar sobre a melhor parte. Melhor parte da viagem. Nossa, indescritível. Eu vou até trocar a câmera pra luz ficar melhor. Pronto, gente. Foi assim, coisa de outro mundo. Eu cheguei com a minha maletinha bem Hannah Montana e pensa que Lagos é uma cidade cheia de paralelepípedo, então eu já fiquei, putz, deveria ter comprado uma mochilona e não vindo de mala. Mas eu percebi como é uma cidadezinha diferenciada. Eu já fiz amizade no busão e é super gostoso viajar de Flixbus lá em Portugal. Recomendo super. Se puder, façam, porque é barato. Foi tipo R$30 a minha passagem de Lisboa para Lagos. E quando eu cheguei, eu fiquei num hostel que chama The Rising Cock. O nome já é meio... Eu ficava, meu Deus, o que vai ter nesse hostel? Mas quando eu cheguei lá, eu simplesmente percebi que eu tinha acertado pra caralho. Eu tinha reservado uma suíte, assim, com 4 lugares, só que acabou que não lotou. Ficado 4 meninas, só que ficou só eu e mais uma pessoa, a Lilia. Gente, a Lilia e eu, a gente foi, tipo, conexão de almas. Ela é alemã e ela é tão fofa. E aí a gente tava, tipo, lá, 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 sabe? Aquela coisa de quem tá super animado. E eu percebi que ela seria, tipo, uma das pessoas mais queridas que eu ia levar dessa viagem. Porque ela era super parceira. Eu lembro que eu precisava pegar um cadeado. Eu falei, eu vou ter que ir ali. E ela, não, eu vou com você, que não sei o quê. Mulheres, vamos ver como que é a rua. E realmente, tipo, é bom ter essa pessoa pra confiar. Pra ter noção, quando eu fui embora, precisava ir de volta pra rodoviária. E como eu comentei, a rua é cheia de paralelepípedo. Cara, a Lilia foi segurando a mala comigo, velho. Tipo, ela foi segurando a minha mala. Ela não precisava. E, enfim, Lilia... E isso, né? Ficou eu e a Liliana em uma suíte, a gente se divertiu horrores se arrumando. E aí, esse hostel que a gente ficou, ele era muito animado. Tipo, tinha pub crawl todo dia. O que eu fiquei em Lisboa era só mais no final de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. Mas esse que eu fiquei, gente, todo dia. Os bares eram do lado, então... Era uma microcidade com vários bares, karaokês, então era bem gostoso. E aí, no dia, a gente teve, tipo, uma dinâmica pra se conhecer. E, gente, eu falei que meu inglês é fluente, mas parece que não é tão fluente ao ponto de entender gírias, enfim. Só sei que eu me enfiei numa brincadeira e em um dado momento eu não entendi a pergunta que fizeram pra mim. Eu não lembro o que eu respondi, só sei que todo mundo cascou o bico da minha resposta. E aí eu fiz vários amigos nesse sentido. E então, tipo, a gente foi pro hostel já pingado, né? Porque lá nessa dinâmica a gente tava bebendo, era tipo um jogo de verdade desafio. E aí a gente foi muito divertido. Nesse meio tempo eu fiz amizade com o Liam e com o Loris. Tipo, eles se conheceram em outro hostel, em outra viagem. Eles estavam fazendo uma segunda viagem juntos. E eles foram, assim, queridos. Eu amo vocês, Liam e Loris. Vocês são... O Liam tava morando em Madrid. Ele tava, tipo, se despedindo ali da Europa, porque ele ia voltar pra Portland fazer faculdade e tudo mais. E ele é um cara super simpático. Eu falei pra ele, cara, você é um norte-americano que tem um molho, porque você sabe dançar. A gente ficou horas dançando. Tipo, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, eu vou fazer aulas de bachata, porque eu me recuso. Eu me recuso que essa griganhada saiba dançar esse tipo de coisa. E eu não. Popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Eu tava no Lollapalooza esses dias, e aí eu tava na fila do banheiro, aí o Liam me ligou, eu fiquei, oxi, tô na fila do banheiro, não sei o que lá, não consigo falar agora. E ele tava tipo, eu preciso te contar as fofocas, porque ele foi fazer uma viagem pra Guatemala. Vi isso, então, tipo, pra vocês verem como as conexões acontecem e elas são duradouras, é bizarro.
Aí tem o Loris, que é o italiano, e ele é uma pessoa que, tipo, eu defini ele como Ferb de Phineas e Ferb. Porque ele é muito alto, ele é mais quieto, retraído assim, só que ele é muito engraçado. Ele é tipo, ele fala um A e eu já tava... Ele veio pro Brasil há uns meses atrás, antes do carnaval até. E ele é muito fã do Brasil, gente. Tipo, às vezes eu sinto que ele é mais nacionalista do que eu. Gente, é basicamente o terceiro ângulo e o segundo dispositivo que eu tô usando pra esse vídeo. Depois até me falem qual que fica melhor, porque eu tava gravando com a câmera, mas talvez assim o iPhone seja melhor e eu não sei. Enfim, seguindo, teve o Loris, e aí a gente basicamente se uniu em um grupinho, muita gente dançando, nananã, e aí a gente meio que se fortaleceu como um grupo. Aí em um dado momento chegou o Jack. O Jack é uma das pessoas mais singulares que eu já vi. I have a message for President Snow. You can bomb us, torture us, and burn our districts to the ground. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Muito doido, muito doido mesmo, mas no bom sentido. Tipo, aquela pessoa que te anima, que te dá um alto astral. E eu fiquei, cara, esse cara. E aí meio que a gente se consolidou como um grupinho. E aí no dia seguinte a gente vai fazer caiaque juntos, a gente foi pra praia juntos. No terceiro dia a gente também ficou, tipo, juntos nas festas. Então foi muito bacana. E que nem eu comentei, tipo, eu fiquei com a Lilia nesse quarto por 3 dias. E a gente conversava, tipo, toda hora. A gente voltava das festas, a gente ficava conversando de madrugada. De dia, a gente ia tomar café junto. O café desse lugar tinha uma moça que a gente chamava de Mama. E ela que fazia o café pra gente. E era uma coisa bem, assim, pessoal, sabe? Ela ia colocando as coisas na mesa. Uma mesa bem pequenininha. Cana, tipo, a experiência de ver ela fazendo uma panquequinha e colocando. E ela falando, come, come! E depois ela fazendo uma misturinha secreta e falando, isso daqui é Mama Secrets. Muito legal, gente. Tica, tica, tica. E eu queria ter feito muito mais coisas em Lagos, porque eu tinha planejado, sei lá, andar de cavalo na praia, por exemplo. Eu queria ter feito iate, assim, sabe? Dar uma passeada de lancha ali nos entornos. Mas é aquilo, tipo, são coisas que a gente não planeja. E eu não planejava ter encontrado pessoas que eu me conectasse tão bem. Então, meio que, tipo, eu abri mão, realmente, de coisas que eu tinha planejado, mas que, de forma alguma, foi ruim pra mim. Porque eu senti que o que a gente viveu ali foi muito bacana. Então, hoje eu tenho um carinho muito grande por Lagos e as pessoas que eu conheci lá. Muito gostoso. E que nem eu comentei, são amigos que realmente eu hoje tenho muito carinho e não acabou só depois da viagem. Que nem eu comentei, a gente fofoca, a gente manda mensagem, a gente liga. Depois que acabou, eu voltei pra Lisboa. Já tava com tudo pronto, né? Eu só fui diretamente pro aeroporto e embarquei de volta pra São Paulo. E acabou aí as minhas férias. Tudo muito legal. Sendo super. Uma das coisas que eu faria, sem sombra de dúvidas, seria voltar para hostels. Eu sei que agora vai ser um pouco diferente, por exemplo, quando eu vou com amigas ou com namorado, é um pouco chato, né? Tipo, geralmente a gente vai querer fazer as coisas juntos e tudo mais, mas se eu fosse viajar sozinha de novo, hostel. Hostel. A segunda coisa, se você for fazer essa dinâmica de viajar entre os países, e se tiver a possibilidade de você ter um país que vai ser o seu lugar que você vai chegar e voltar pro Brasil, faz isso de usar o Nanny Bag. Deixa a sua mala maior no Nanny Bag, você vai pagar alguns euros, mas com certeza não vai ser tão caro quanto a diferença que você tem que pagar. E isso se você tiver essa possibilidade. Para mim fez muito sentido, porque eu ia ficar poucos dias em Barcelona e já voltar para Portugal, ali em Lisboa. Então, foi muito mais barato do que pagar a diferença da mala, por exemplo. Foi muito mais barato, de verdade, tipo uns R$500 mais barato. Outra coisa que eu faria, essa questão de eu ter juntado dinheiro vários meses antes. Gente, isso é fundamental, isso é controle financeiro. Não dá pra você ir pra uma viagem cara, como na Europa, sem ter esse dinheiro guardado e pensar, depois crédito. Junta com calma, e quando você tiver o dinheiro suficiente, tem a questão da conversão, da taxa, então faça com cuidado para você não quebrar sua cara depois e fazer com que a viagem se torne uma coisa ruim, porque você vai ter uma dívida, tipo, de meses depois, entendeu? Lembrei de outra coisa que foi muito legal para mim, e eu faço até hoje, eu já tô fazendo da próxima viagem, que é usar o My Maps para fazer a locomoção da sua viagem, tipo, colocar certinho primeiro local, segundo local, a distância entre eles.
e entender, tipo, os pontos turísticos que estão mais perto daquele dia. Então eu faço por dia. Dia 1, eu quero conhecer essa região. Aí eu marco todos os lugares que eu quero ir. Dia 2, entendeu? Isso me ajudou muito. E isso é muito bom, porque quando você tá indo viajar sozinha, é uma coisa que vale até aqui pro Brasil. Você não pode ficar andando como se você não soubesse pra onde você tá indo. Você tem que andar com um propósito, você tem que andar firme. E se você ficar lá, tipo, obviamente vão saber que você é turista. E obviamente você pode virar um alvo muito mais fácil. Então, antes de sair, dá uma olhadinha qual é o seu roteiro. Fala, eu sei daqui. Tipo, fui no local 1. Aí eu vejo qual que é o próximo local. Dentro de uma cafeteria, eu já abro, olho, eu tenho que ir pra essa rua, blá, blá, e eu evito fazer isso na rua. Isso é uma coisa muito boa. Agora, coisas que eu faria jamais e que eu me arrependi dessa viagem. Assim, como eu tava indo pra uma coisa mais dinâmica, né, ida, volta, blá, 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 em vez de levar essa bolsinha e a mala, eu compraria aquelas bolsas grandonas, sabe? Eu sei que elas são um pouco ruins, principalmente em voos low cost, porque elas são consideradas malas. E eu acho que, lembrando aqui, foi um dos motivos de eu ter feito isso. Mas se você não for ter essa questão, e se a sua viagem for mais de se locomover, eu acho que é melhor, porque tem bastante paralelepípedo por lá, morro, e principalmente quando você tá sozinha, tipo, você tem que pensar que não vai ter ninguém pra te ajudar. Tipo, talvez tenha alguma pessoa simpática, assim, mas na maioria dos casos vai ser você e você. Então faça isso. Outra coisa que eu não faria, eu falei um pouco sobre o esquema que eu fiz de comprar as passagens, só que hoje eu vejo que tem outras possibilidades que são muito melhores. Eu comprei com aquele cara, só que esse ano eu consegui uma passagem para Portugal ida e de volta, R$2.000. Ano passado eu paguei 4.500. Entendeu a diferença? E foi basicamente ativando essas notificações de aplicativos Kayak, Skyscanner, ficar de olho em alguns influenciadores que postam um pouco disso. Isso ajuda bastante. Eu economizei, tipo, 2.000 conto, e aí nisso eu vou pagar, tipo, os voos das cidades que eu vou. Esse ano eu vou de novo para Barcelona, ir para Roma e para Albânia. Tipo, Albânia eu vou ir para várias cidades lá. Então, entendeu? Tipo, vai ser assim. Eu levaria bota gigante. Eu levei uma bota grandona, que inclusive compôs vários looks da minha viagem, e eu sou grata por isso. Mas eu fui numa época que tava começando o verão. Tava muito quente. Eu levei vários calçados e isso impactou bastante, que daí eu tinha que enfiar eles de algum jeito na mala e eu não pude trazer tantas coisas. Tenta pensar um pouco nisso. Tipo, leva um sapato coringa, no máximo 2, e tenta fazer essa otimização, porque realmente, tipo, fica muito chato mexer na mala depois. Gente, eu acho que eu falei muito, mas eu queria falar bastante da minha experiência também, até para deixar guardado aqui, né, um dia. Infelizmente, essas memórias vão ser cada vez mais esquecidas. Já não é tão clara para mim agora, tendo sido um ano atrás, e eu aposto que daqui a alguns anos também não vai ser tão clara quanto é hoje. Mas também para mostrar para vocês como que foi dia após dia. E realmente, tipo, essa viagem mudou muito a minha perspectiva sobre como são as coisas. Hoje eu tenho muita mais facilidade de fazer as coisas sozinha. Eu aprecio e eu gosto da companhia. Eu não tô falando isso daqui pra você falar, foda-se então, não vou viajar com mais ninguém. Não, mas eu sei o quanto isso é uma questão, principalmente pra nós mulheres. E é uma coisa que não me prende mais. Tipo, por exemplo, agora eu tô de férias. Não vai ser um impeditivo pra mim sair por São Paulo turistando. E isso já foi. Assim, foi uma coisa muito, muito legal pra mim. Falam assim, a primeira viagem solo ninguém esquece. E eu acho que é justamente por causa dessa novidade, né? Eu tenho a impressão de que na próxima vez que eu vou fazer isso sozinha, talvez não bata do mesmo jeito, mas eu com certeza vou ter outros aprendizados. E isso é a coisa mais legal do mundo, de verdade. Então é isso. Se você estava tendo um pouco dessa insegurança, atribui esse vídeo como um sinal. Compra essa passagem, envia para uma amiga que também está com vontade e está querendo, tipo, tirar algumas dúvidas. E eu espero que seja tão boa para vocês quanto foi para mim. Um beijo!